Bom, pessoal, tudo jóia? Vamos começar a falar um pouquinho de frações. Vamos ler 3 frases que eu coloquei aqui. Eu estudo em 5 dos 7 dias da semana. 7 em cada 10 brasileiros dependem do SUS para tratamentos. Marlon comeu uma fatia de uma pizza que tinha 6. Em todas elas existe uma relação de uma parte comparada com o total. Essas relações podem ser representadas através de frações. Frações são representadas genericamente da forma A sobre B, na qual A é chamado de numerador, né, o número, a parte de cima da fração, e o B é chamado de denominador. Basicamente, o denominador corresponde ao número de partes que o total será dividido, e o numerador corresponde ao número de partes que serão consideradas. Então, olha os exemplos aqui que eu coloquei. Vou colocar as mesmas 3 frases e coloquei a fração correspondente de cada uma delas. Olha a fração do primeiro exemplo, 5 sobre 7, porque são 5 dos 7 dias da semana. Segunda fração, 7 sobre 10, porque são 7 em cada 10 brasileiros. E a terceira fração, 1 sobre 6, porque é uma fatia de um total de 6 fatias. Certo? Como que eu leio as frações? A leitura depende do denominador, porque a leitura do numerador é normal. E o denominador, eu preciso considerar o respectivo numeral fracionário do denominador. O que é o numeral fracionário? De 2 é meio, de 3 é terço, de 4 é quartos e assim por diante. Então vamos ver alguns exemplos que eu coloquei aqui. Coloquei vários exemplos, coloquei 9 exemplos de frações com variados numeradores, variados denominadores e a maneira como a gente lê cada uma delas. Repara que o numerador, que é o valor de cima, a gente lê ele normalmente. 1, 2, 1, 4, 7, 5, etc. O denominador, a parte de baixo, a gente lê o numeral fracionário. Então, o numeral fracionário de 2 é meio, de 3 é terço, de 4 é quarto, de 5 é quinto, de 6 é sexto, de 9 é nonos. Números acima de 10 e menores que 100, a gente lê o número e acrescenta a palavra avos, né? Tem ali os exemplos: 5 dozeavos, 13 47 avos. Para o 100 tem o centésimo, para o 1000 tem o milésimo, a gente vai ver isso com mais detalhe num outro vídeo, tá certo? Simplificação de fração. Se o MDC, o maior divisor comum entre o numerador e o denominador, for maior que 1, a gente pode reduzir a fração ou simplificar. Né? Essa simplificação acontece quando a gente divide os dois termos, né, o numerador e o denominador, pelo mesmo fator. Então, 8 dozeavos eu consigo dividir por 2, fica 4 sextos. Eu consigo simplificar por 2 de novo, fica 2 terços. 21 63 avos. Consigo simplificar por 3, dá 7, 21 avos. Consigo simplificar por 7, fica 1 terço. Quando não é mais possível simplificar a fração, a gente fala que é uma fração irredutível. Então, nesses dois exemplos, os resultados ali, 2 terços e 1 terço, são exemplos de frações irredutíveis. Equivalência de frações, frações equivalentes. Se duas ou mais frações correspondem a uma mesma porção, a gente fala que elas são equivalentes. Outra maneira de avaliar é se a gente simplificar as frações e der no mesmo resultado. Então, essas frações são equivalentes. Então, exemplos: 9 dozeavos e 15 vinteavos. Se eu simplificar as duas, dá o mesmo resultado, 3 quartos. Então, quer dizer que 9 dozeavos, 15 vinteavos e 3 quartos são todos equivalentes, representam a mesma coisa. 18 42 avos, 24 56 avos. Se eu simplificar, dá 3 sétimos, tanto para a primeira quanto para a segunda fração. Então, todas elas são equivalentes nesse exemplo. Terceiro exemplo, 8 vinteavos, 36 noventaavos. Se eu simplificar, chego no mesmo resultado, 2 quintos. Então, 8 vinteavos, 36 noventaavos, 2 quintos são frações equivalentes, correspondem à mesma parte. Beleza?